Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! 4 de fevereiro de 2026, quarta-feira da quarta semana do tempo comum. Sintam-se todos bem acolhidos, vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos nesta manhã, bem no comecinho do nosso dia, que as bênçãos de Deus possam nos acompanhar, como também nos preceder em tudo o que fizermos neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículos 2 e do 9 ao 17. Naqueles dias, disse o rei Davi a Joabe e aos chefes do seu exército que estavam com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e faze o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Mas, depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Me perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nesses termos: vai dizer a Davi, assim fala o Senhor: dou-te a escolher 3 coisas. Escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe essas palavras, dizendo: que preferes? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até ao dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira agora a tua mão. O anjo estava junto à eira de Arauna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligiu o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa, mas estes, que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim, contra a minha família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. A perícope que nós ouvimos hoje, segundo Samuel 24, 2, do 9 ao 17, ela descreve o censo proibido ordenado por Davi, motivado pela ira de Deus e também as consequências devastadoras. Então, este texto destaca o pecado de Davi ao confiar em números humanos em vez de confiar na providência divina, levando a uma praga que mata 70.000 israelitas. Então, os versículos que nós ouvimos, minha gente, mostram o arrependimento do rei, a escolha entre os 3 castigos apresentados por Deus e a intercessão de Davi pelo povo. Então, é uma narrativa que ensina sobre as consequências do orgulho, a necessidade da humildade e também a graça de Deus, né? Então, o texto conecta
nos conecta a temas de liderança espiritual e responsabilidade comunitária. Então, o texto começa dizendo: depois o rei disse, pois, o rei a Joabe e aos chefes dos exércitos: percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabé, e recenseai o povo. Então esse versículo inicia a ordem de Davi para o censo, né? Então mostra, nos leva a refletir uma confiança excessiva nos recursos humanos. Então, exegeticamente, o censo contraria a tradição bíblica, onde Deus é quem conta o povo, né? Você pode estar se perguntando, mas o que tem? Qual o problema de fazer um censo, gente? Né? Qual que é a dificuldade? Sabe? Qual que é o problema de saber a quantidade de pessoas? É porque depois abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 30, versículo 12, está expressamente proibido o censo, porque isso cabe somente a Deus. Deus é quem conta e quem conhece, né, cada um de seus filhos, né? Então, no livro do Êxodo está expresso isso. Então, Davi conhecia essa prescrição judaica, né? Então, isso sugere orgulho e falta de dependência divina. Então, para a vida, lembra-nos a evitar o orgulho em nossas conquistas, focando na gratidão a Deus em vez de nos vangloriarmos de números e de realizações pessoais, né? Colocando essa palavra na nossa vida, quantas vezes, por alguns acontecimentos, nós desanimamos porque só pensamos nas nossas iniciativas e nas nossas possibilidades, né? E quando nós fazemos isso, gente, é claro que aqui é uma expressão, né, daquela cultura, daquele modo de pensar, né? Não é que Deus vai enviar castigo, é que nós mesmos atraímos frustrações, desilusões e coisas ruins para nós. Sabe, existem algumas situações da vida que a gente olha e fala: o que a gente vai fazer? Olha, não tem que ficar pensando o que vai fazer. Vai vivendo, vai fazendo o que você percebe que cabe a você naquele dia e deixa Deus conduzir a história, sabe? Aí fica pensando e fica trazendo maus sentimentos no coração e vai atraindo mais coisas, sabe? Davi, ele quer ter o poder sobre todo o reino e ele passou na frente de Deus. Quando a gente também quer ter tudo nas nossas mãos, gente, no fundo, a gente se coloca no lugar de Deus e isso nos atrai grandes decepções. Nós sabemos que nós não podemos com nada, se a gente for ver bem, com nada, né? A gente pensa quando está tudo bem, vem uma enfermidade. Quando está tudo bem, vem algum acontecimento inesperado. Ou seja, nós não temos poder sobre nada. Para que saber o senso, né, da nossa vida? Para que querer dominar a história? Não é? E aí o funcionário real, o Joabe, ele entrega o censo conforme o rei pediu, né? Então Joabe, ele apresenta os resultados do censo, revelando o poder militar de Israel. Exegeticamente aqui, gente, esse número simboliza a força humana, mas o contexto mostra que tal confiança leva ao juízo divino, né? Contrastando com a dependência espiritual. Nas nossas vidas, presta bem atenção, nós precisamos avaliar se confiamos em nossas estatísticas, a riqueza, né, o dinheiro, os bens, né, o quanto de seguidores nós temos, as nossas conquistas, ou se confiamos na soberania de Deus, né, buscando equilíbrio entre planejamento humano e fé. Gente, a grande questão aqui para nós refletirmos é que precisa ter um equilíbrio entre planejamento humano e a fé. Quando o planejamento humano ele devora a fé, ele acaba com a fé, no que acontece? Acontece o que aconteceu com Davi, a maldição. Olha,
Deus sempre vai nos proporcionar situações, presta bem atenção, para que nós confiemos na sua providência. Nada na vida acontece à toa. Nada. Quando tudo parece estar indo bem, quando tudo parece estar... Por quê? Por nossas decisões, por nossas iniciativas, por nossas intuições. Aí vem alguma coisa para mostrar: não, 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 não. Não está tudo bem. Você vai ter que aprender a confiar em Deus, a colocar Deus à frente das coisas. Nada acontece à toa, né? E depois que é feito o recenseamento, né, o censo, Davi ele se arrepende, né? Davi ele se arrepende e acontece toda essa cena que nós vemos, né, por meio do profeta Gade. Deus ele vai dizer, né, você vai receber três punições. Escolhe qual você quer. Claro que é um modo literário de nos mostrar que a soberba, que não crê em Deus, né, ela frustra, ela traz consequências. Então esses versículos narram o arrependimento de Davi, a escolha divina entre castigos, a praga devastadora. Davi escolhe a praga, né? Exegeticamente, o remorso de Davi, gente, reflete humildade genuína, né? E a escolha da peste destaca a preferência pela misericórdia divina sobre o sofrimento humano. Então a intercessão de Davi mostra a liderança espiritual responsável aqui, né? Encoraja-nos a confessar pecados prontamente, a confiar na graça de Deus, a interceder pelos outros, reconhecendo que nossas ações afetam também a comunidade, né? Então por exemplo, como é difícil nós fazermos o que Davi fez, nos voltarmos para Deus. Aliás, isso que é o sacramento da penitência. Nós vamos entrar na quaresma agora, daqui a alguns dias, a oportunidade para nós nos voltarmos para nós mesmos e mais uma vez fazer um exame, né? Fazer uma bateria de exames espirituais, fazer um balanço, o que está legal, o que não está, o que tem sido legal desde a última vez que eu me confessei, o que não está legal, o que eu piorei, sabe? Ter a vontade de ter o desejo, a vontade de voltar-se para si, né? E se humilhar diante de Deus. E é verdade, né, gente? Nós sabemos que o sacramento da penitência é um sacramento de humildade, requer humildade. Não é fácil se aproximar diante de um sacerdote, né? Aquele homem tem um sacerdócio ministerial, quando impuser as mãos, proclamar a fórmula da absolvição, é o próprio Cristo quem estará a perdoar. Mas por meio daquele ministro, você se aproximar de um ser humano para se permitir ser tocado por Deus, é um grande gesto de humildade, é um gesto nobre. Não é fácil, né? Então, e Davi, ele se volta para Deus com o coração contrito, com o coração cheio de arrependimento, né? Então, nós vemos isso. E, é claro, a culpa, ela é apagada porque Deus perdoa, mas a consequência da soberba, da falta de fé, ela não é aplacada, ela desabrocha. Acontece a peste, né? Acontece a peste lá em Israel. Então essa perícope de hoje, segundo Samuel 24, 2, do 9 ao 17, ela ilustra a jornada de Davi do orgulho ao arrependimento, enfatizando que mesmo líderes espirituais também erram, mas a misericórdia de Deus prevalece. Então serve como alerta contra a confiança excessiva em forças humanas e um convite à humildade, à intercessão, né? Para nós hoje, gente, esta perícope reforça a importância de vivermos independência divina,
confessando nossos erros, buscando restauração comunitária. Eu não sei o que você tem vivido, mas talvez você esteja a passar pela mesma situação de Davi, uma situação difícil. Acontecimentos que fugiram da sua previsão, fugiram das suas mãos a capacidade de resolvê-los. Se você tem vivido isso, se humilhe diante de Deus. Primeira coisa, oração frequente, oração de prostração. Se prostre diante de Jesus, vá em uma igreja, diante da capela do Santíssimo Sacramento, né? Você individualmente ou em família, se prostre diante de Jesus e diz assim: Senhor, não sou mais eu, mas agora é com o Senhor. Nós entregamos nossa vida, nós não conseguimos sozinhos, né? É uma oração de profunda entrega, humildade plena. Depois também busque o sacramento da penitência. Chore, liberte o coração, confesse a falta de confiança em Deus, né? Busque, né, uma entrega plena. Quando nós fazemos isso, gente, a gente começa a perceber o quanto Deus ele age quando ele tem livre acesso na nossa vida. Às vezes acontecem algumas coisas, a gente fica sabe aquela falsa espiritualidade? Ai, ore por mim, reze por mim, fica pedindo oração, mas no fundo você está lá tentando fazer do seu jeito, conduzir do seu jeito. Basta. Chegue um momento que você pare e diz assim ao Senhor: eu não consigo mais, o Senhor me ajude, né? Me ajude, o Senhor me ajude. É muito bonito isso, gente, né? Não é fácil, não é fácil. E o tempo todo nós deveríamos fazer isso, né? Diante de algumas situações, simplesmente irmos caminhando, irmos vivendo, fazendo o que depende de nós, mas irmos entregando, deixando Deus ser Deus, deixando Deus ser Deus. Eis a questão, né? Que essa palavra de hoje nos ajude a refletirmos os acontecimentos da nossa vida e refletirmos se de fato nós temos confiado no poder de Deus, né? Acima das nossas iniciativas, das nossas forças, se nós temos nos aproximado dele com humildade, com um coração simples, com um coração de entrega. Que Deus nos ajude, essa palavra nos edifique. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.